Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos Grãozinhos no Caminho dessa terça-feira, hoje dia 18 de agosto. Antes da gente começar, vamos levar nosso pensamento ao Pai, fazer uma oração em agradecimento por estarmos aqui mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. O Evangelho hoje traz para a gente ainda o capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, a prece feita nas reuniões espíritas. Em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. São Mateus. O prefácio. Estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunido materialmente, mas de estar espiritualmente pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então, Jesus se encontra no meio da assembleia, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aí estão com seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos faria conhecer se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e podem se achar sobre vários pontos simultaneamente. Basta-lhes para isso um raio do seu pensamento. Por essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou o menor número que o atrai, uma vez que em lugar de 2 ou 3 pessoas, ele poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anime, umas em relação às outras. Ora, para isso bastam 2. Mas se essas 2 pessoas oram cada uma do seu lado, se bem que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos. Se, sobretudo, não estão movidas por um sentimento de benevolência mútua, se elas mesmas se veem mal, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem, em lugar de se unirem por um comum impulso de simpatia, e então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus não é senão o pretexto da reunião, e não o verdadeiro motivo. Isso não implica que esteja surdo à voz de uma pessoa só. Se ele nos disse, eu virei para todo aquele que me chamar, é porque exige, antes de tudo, o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está acompanhado do que no isolamento. E por todo sentimento pessoal o afasta. Segue-se que se numa assembleia numerosa 2 ou 3 pessoas somente se unam de coração pelo sentimento de uma verdadeira caridade, enquanto que as outras se isolam e se concentram nas ideias egoísticas ou mundanas, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, conforme o espírito de caridade personificado em Jesus. Tal deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas em que se quer, sinceramente, o concurso dos bons espíritos. Gente, não adianta nada eu estar com mais pessoas rezando, né, em nome de Jesus ali, rezando, pedindo alguma coisa, agradecendo, em nome de Jesus, se o meu pensamento é um, o do ciclano é outro, o do fulano é outro, não adianta. Nós temos que estar em comunhão de pensamentos e de bons sentimentos, né, para que Jesus se faça presente naquele momento. Tá certo? Então, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí também eu estarei, certo? O que ele quer dizer é isso, é que nós estejamos reunidos em nome dele, mas com os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Porque não adianta, igual a gente trabalha lá no nosso centro, faz a corrente de abertura do trabalho, todo mundo de mão dada. Mas se cada um tiver com o pensamento
Ah, meu time vai jogar hoje. Ah, eu vou numa festa. Saindo daqui eu vou numa festa. Não adianta. A corrente quebrada ali, justamente ali. Certo? Então todos estão reunidos em nome de Jesus. O pensamento tem que ser um só. O amor ao próximo. O bem. Pensar em Jesus. Tirar todo o resto da cabeça. Certo? Porque não adianta eu estar ali numa corrente fluídica, certo? Numa corrente fluídica, mas com o meu pensamento voltado para outro lugar. Eu não vou fazer nada mais, eu vou ser somente um membro, né, ligado ali de mãos dadas a outra pessoa, né, que está com um pensamento, eu não sei onde também, se está voltado ao trabalho ou não. Então não adianta, eu tenho que estar concentrado naquilo ali que eu estou fazendo. Eu estou ali à procura de fazer o bem, então eu tenho que estar concentrado ali para fazer o bem. Pensando em Jesus, elevando o meu pensamento, esquecendo as coisas da terra. Eu tenho que estar preocupado com aquilo que eu fui fazer ali. O porquê de eu estar ali naquela corrente. O porquê de eu estar reunido em nome de Jesus. Tá certo? Vamos fazer a prece, né? No início da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo o pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme, inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao espírito de... Aí a gente coloca aqui, né, o espírito do guia-chefe, o espírito do mentor que toma conta daquela casa, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Agora, no final da reunião, agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco. Nós lhes rogamos nos ajudar a pôr em prática as instruções que nos deram e fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. É isso aí, gente. É orar com o pensamento voltado para Jesus, voltado para aquela oração, voltado para aquela preocupação, certo? Esquecer tudo que está ao redor no momento da oração. Elevar o pensamento ao Pai e o coração também. Tá certo? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima terça-feira com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita saúde e trabalho para nós. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.